Tudo bem, pessoal? Muito prazer para quem está me conhecendo agora. Meu nome é Thiago Rocha e esse é o Criando Gente. Se você está vendo esse episódio, é porque a gente resolveu realmente dar seguimento a essa loucura coletiva aqui nossa e a gente está dando seguimento a esse plano, que é trazer histórias reais sobre criação de filhos e os grandes desafios desse processo. Tem uma frase de uma música mais antiga que diz que em algum momento da vida a gente precisa aprender a ser gente. E é um pouco isso que eu acho que a gente tenta buscar nessa conversa. Criando Gente, eu vou começar falando sobre o que ele não é. Ele não é uma forma de dizer o jeito certo de fazer as coisas, não é o objetivo de dizer qual é o roteiro que você deve seguir. O objetivo é realmente que a gente possa bater um papo. E exatamente para isso, a gente bolou um formato não de aula, não de palestra, não de conversa chata. E sim, uma forma como se você estivesse conversando com seus amigos. Eu sou psiquiatra infantil, tenho doutorado na área de psiquiatria e ciências do comportamento e fico muito feliz de estar, nesse momento, recebendo minhas amigas. Eu tenho algumas amigas que estão aqui comigo que aceitaram participar desse projeto, onde são pessoas com as quais eu tenho uma intimidade e você vai efetivamente ver um bate-papo entre amigos aqui. São pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, elas pediram para não falar isso, mas eu falei igual. E eu vou querer começar, eu aprendi na academia que a gente começa sempre pela pessoa que está mais longe de nós. Então eu vou querer pedir para que a querida Natália possa se apresentar e falar um pouquinho por que ela está aqui e o que ela tem a nos trazer um pouco sobre a vida dela como mãe. Eu sou a Natália, eu moro fora do Brasil fazem mais de 20 anos agora. Eu sou mãe do Liam, ele tem 8 anos. E eu tô aqui, eu acho, para falar um pouquinho dessa minha experiência, que foi um pouco diferente, né? Claro, uma escolha de estar aqui, mas uma maternidade mais isolada, uma maternidade com desafios bem intensos por causa disso. E eu tô bem feliz em estar aqui para poder reconhecer um pouco tudo isso que a gente sente como mãe, esse cansaço, essa exaustão, e que é tão difícil dar um nome para isso, né? E poder falar com vocês um pouquinho desses grandes desafios que a gente vive todos os dias. Muito obrigado. E agora, falando diretamente aqui, à minha frente, minha querida Bruna, por favor. Oi, gente. Eu me chamo Bruna, sou mãe de gêmeas de 5 anos. Quase 6 anos. E embora todo mundo vai pensar assim, eu acho que agora tá mais fácil, eu posso dizer que não. Nunca fica. Nunca fica. Desculpa, gente, para quem está grávida de gêmeos ou para quem tem gêmeos bebês, mas nunca fica mais fácil. E eu acho que como a gente tem essa relação de amizade e a gente sempre conversa sobre isso, eu acabo sempre pedindo conselhos, embora tu sempre peça o Pix antes. Eu sempre tento tirar esses... Vai cortar. Isso, eu sempre tento tirar esses conselhos. Não vai cortar nada. Eu sempre tento tirar esses conselhos dele e eu acho que essa forma da gente conversar juntos hoje vai ajudar muitas mães, não só mães de gêmeas, não só mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, mas todas as mães que estão sofrendo como a gente nesse momento de exaustão, de um burnout materno que seja. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje é sobre esse assunto que muitas vezes é falado de uma maneira mais explícita, outras vezes talvez de maneira mais velada, sobre o burnout materno, uma conversa importante que precisa acontecer. Então, esse é o Criando Gente, esse é o nosso piloto aqui. Então, o nosso objetivo hoje é realmente conversar e bater papo. Você que está nos escutando, você está nos assistindo nas diferentes plataformas de streaming, que a gente deve estar já bombando por aí afora, né? Você que já está no nosso... A gente já deve estar no, sei lá, no 5º, 8º ano já. O pessoal que está vendo, retornando quando a gente nasceu, a gente já está estourado. Começa, nervosa. E tal. Tremendo. Isso. Como a gente era simples, né? Como a gente era, e hoje a gente deve estar aí pela vida. Hoje a gente está tirando de letra. Exatamente. Bom, pessoal, eu queria, assim, como é que vai funcionar essa dinâmica para quem está nos escutando? E uma coisa que vocês vão perceber, o papo é muito informal. O papo não é consulta, não é, por mais que elas sejam mães que vão trazer temas e eu posso atuar aqui como alguém que tem um conhecimento técnico em algumas questões, no final das contas a gente é amigos de longa data que tem esse tipo de conversa há muito tempo. E a gente só está, na verdade, convidando vocês para sentar junto com a gente na mesa de jantar, que
para a gente ter as conversas que habitualmente a gente tem. Então a gente vai ter muitos momentos de conversa séria, obviamente, mas vai ter muito momento de brincadeira, de ironia, de sarcasmo. A gente é assim, sempre foi. Espero que vocês possam nos aturar ao longo desse nosso episódio. Bom, Bruna, como é que a gente pode começar a falar um pouco sobre esse tema tão relevante, sobre o burnout materno? Eu acho que a gente podia entrar um pouquinho mais e tu nos esclarecer um pouco mais sobre se existe uma diferença entre a sobrecarga do dia a dia e a sobrecarga de estar emocionalmente esgotada. Sabe, como que é essa diferença? Porque a gente não sabe dizer, né, essa separação. É que eu acho que tem uma questão que ela sempre vai ser importante, que e eu acho que isso é válido para qualquer situação. Vou dar um exemplo. Existe, por exemplo, um fenômeno muito frequente hoje em dia, que é a naturalização de alguns sentimentos ou algumas emoções. Há alguns anos atrás, dizer que uma pessoa estava ansiosa ou deprimida era um tabu. Não era uma coisa que a gente conseguia entender como algo natural. Mas, gradualmente, e felizmente, inclusive, a gente tem conseguido normalizar uma série de termos, de expressões. Só que eu acho que quando a gente fala especificamente dessa expressão, do esgotamento, do burnout, e que existe o risco da gente não saber exatamente o que a gente está falando e a banalização do termo acabar nos confundindo mais do que ajudando. Vou fazer uma analogia com a depressão. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de explicar exatamente o que estão sentindo e se dizem deprimidas. Algumas vezes é verdade, existe uma chance grande de uma pessoa estar em depressão, mas essa não pode ser a maioria das situações, porque depressão não é tão comum assim para todo mundo estar. Mas existem muitas pessoas que estão passando por um sentimento de tristeza. E eu acho que aqui vale essa analogia, porque o esgotamento que a gente sente, a sobrecarga, existe uma sobrecarga, que ela é diária, mas vão ter momentos onde essa sobrecarga vai começar a ter um nível de prejuízo para a vida, para a qualidade de vida, tanto da pessoa quanto da família, que a gente vai passar a descrever isso como o que a gente tem chamado de burnout. Burnout é uma expressão que vem do inglês, que é essa fadiga extrema, esse esgotamento completo, que vem da repercussão da sobrecarga, tanto física quanto emocional, sobre uma situação repetida, recorrente, e que faz com que a pessoa não consiga mais ser funcional nas atividades que ela está tendo, tanto diretamente relacionadas à sua vida como mãe, ou como, né, mas também como profissional, como mulher, como homem, enfim, qualquer que seja a expressão que a gente vai usar, o burnout. Mas nesse caso específico de burnout materno, o ponto central é quando a mãe passa a não conseguir mais estar apta a exercer as funções que são essenciais para a maternidade, que envolve principalmente a capacidade de se conectar e, vamos dizer, se vincular ao momento que o seu filho está precisando. E como a gente... essa identificação, assim, claro que pode acontecer em um momento ou outro, né? Tu tá muito esgotada, mas como que a gente pode lidar com isso, sabe? Como que a mãe consegue sair desse buraco, por exemplo? É que eu acho que, assim, vamos pensar, eu acho que o burnout, a gente precisa sempre tentar pensar olhando numa perspectiva mais de como chegamos até aqui. Porque é muito difícil, eu vejo isso muito dentro de rede social, por exemplo, né? Eu tenho, sempre tive um hábito de abrir espaço para perguntas, e muitas vezes as perguntas que chegavam até mim eram assim, o que eu faço quando meu filho faz isso? O que eu devo fazer quando a situação X acontece? É muito difícil essa resposta, porque ela vai estar dentro de um contexto. E o contexto vai variar de família para família. Então, olhando na perspectiva ao que fazer, depende muito do contexto. Que contexto é esse? É de uma mãe que tem alguma parceria? A gente tem o cenário da Natália, por exemplo. A Natália está num ambiente onde ela tem que dar conta de coisas porque ela não tem nem a opção de recorrer à família, porque a família não está disponível. Tu tem uma situação que, por mais que a tua família esteja disponível, tu tem duas meninas ao mesmo tempo exigindo as mesmas coisas dentro daquela fase do desenvolvimento. Então, a tua sobrecarga vai ser diferente da Natália e uma não invalida a outra.
Agora, qual é a estratégia para poder, vamos dizer, atenuar? Vai depender exatamente dessa leitura, de olhar um pouco mais para trás e pensar, bom, como chegamos até aqui? É fácil fazer isso? Obviamente que não, mas a ideia, inclusive, dessa conversa é permitir que algumas pessoas que estão nos escutando poder, vamos dizer, dar a oportunidade de parar e se identificar também. Identificar o que está acontecendo, né, no seu redor, para poder achar uma saída. Porque às vezes a gente está tão imerso na situação que a gente simplesmente é tipo uma areia movediça. Assim, a gente fica com a sensação que quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda. E eu acho que é uma situação... É engraçado que como mãe a gente se sente bem assim, não sei se tu concorda, Bruna, que tu tá preso naquele momento, naquela sensação, naquele cansaço, naquela rigidez, e às vezes o que tu precisa é realmente essa caixinha de pergunta, e tu pergunta, me diz o que eu vou fazer. E tu nunca ouve aquela resposta, porque como tu falou, cada um é um contexto, cada família é uma família, mas como mães, a gente, quando busca essa ajuda, quando vê uma luz em alguém, né, para nos ajudar nesse momento que tudo isso tá tomando conta da nossa vida, digamos, todas essas sensações, essas emoções. É que é um desespero, né? Na verdade. É um desespero. Se tu contar, assim, as pessoas vão achar, meu Deus, que exagero. Mas, às vezes, não é um exagero, sabe? E eu acho que a gente, como mãe, a gente tem muita dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que mais pela coisa do... Não, eu vou estar fracassando se eu pedir ajuda, sabe? Eu vou estar... É o julgamento, né? O julgamento. Eu não sei, eu acho que hoje em dia todo mundo é meio máquina, sabe? É vida de Instagram. Então... verdade. Como assim? Como que aquela pessoa consegue, sabe? Ela tem 3 filhos, ela consegue dar conta, ela tá sempre bonita, ela tá sempre arrumada, o trabalho dela flui. E por que eu tô aqui emburacada? Eu tenho um só e não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que... Quem nunca pensou isso, né? Quem nunca pensou isso? A gente vê a vida das pessoas como recortes, são pequenos recortes. Ninguém vê o cenário inteiro, né? Sim, a gente vê fotos, não o filme inteiro, né? A gente vai pegando pedacinhos, que são pedacinhos que as pessoas escolhem compartilhar. E eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje. E eu não sei quanto a vocês, mas isso acaba que vai dando tu vai dando aquela tristezinha, assim, vai dando aquela morredinha por dentro, sabe? Tipo assim, ai, não, sério, por que que... Por isso que eu sempre que posso falo pra vocês, saiam da rede social. Por mais saiam da rede social. Saiam da rede social. Isso não faz bem a ninguém, nem aos filhos de vocês, nem a vocês mesmos. Mas assim, acho que é só uma frase que eu acho que é importante, assim. O amor, ele não protege contra a exaustão. Acho que assim, existe acho que um dogma, uma falácia que muitas vezes a maternidade se usa como premissa, que se eu amo de verdade, eu não posso me cansar. E nem se queixar. Isso, mas assim... Eu tenho que estar sempre perfeita. Isso. De onde é que saiu isso, entende? E mais, existe uma questão de humanidade aqui. Acho que ninguém tem a obrigatoriedade de estar sempre bem. E quanto mais a gente aceita isso, maior a probabilidade da gente conseguir, de alguma forma, corrigir a rota mais rápido. Porque se eu tô esgotado e não me dou o direito de perceber que eu estou esgotado, inevitavelmente eu vou ficar postergando até uma hora que eu vou estourar. Essa corda vai esgaçar. Isso vai, eventualmente, gerar um impacto muito maior do que se eu tivesse conseguido, de alguma forma, perceber e talvez, de novo, talvez sem aqui ter a pretensão de dizer qual era a solução, a forma correta, mas talvez te dar o direito de olhar para isso com um pouquinho mais de compaixão contigo próprio. Contigo mesmo, verdade. Porque eu acho que daí a gente tem... Porque eu acho que tem muitos pensamentos, né? Até daí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu acho que existem pensamentos que muitas mães têm, mas têm um pouco de medo de admitir em voz alta. Lógico. Nossa. Gostariam? Diariamente, muitos. Quem não quer fugir, sabe? Quem não quer... Nossa. Eu amo muito as minhas filhas, eu sou enlouquecida por elas. Mas às vezes eu preciso de... Eu precisaria de 10 dias, mas às vezes eu preciso de 15 minutos, tu entendeu? É tu ficar quieta por 15 minutos, tu se deitar na tua cama, nem que seja escuro, pra assim, tá, gente, só deixa baixar o cortisol. Mas é tão intenso, Bruna, é tão intenso
o dia a dia, esse burnout, essa que a gente vive, que mesmo com esses 15 minutos de silêncio, a tua cabeça não ia parar. Não Os para. pensamentos, então tu não consegue o relaxar, já eu nem consigo lembrar mais o que é, porque mesmo os 15 dias, eu acho que a gente não ia conseguir o desligar, não existe aquele botão, não existe, eu não sei Claro que não, onde ele porque foi parar. tu vai embora, mas tu vai para viajar, por exemplo, e eu não conheço uma mãe que não fique perguntando Não, como está o seu filho, o né? tempo Porque inteiro. o tempo inteiro. E eu acho que daí tem um aspecto que pode ser importante, assim, primeiro um tema que vocês já anteciparam é sobre essa sensação, né, de que existe uma culpa, né, a gente já fala, enfim, a questão da culpa materna é uma questão muito recorrentemente falada, e eu acho que é uma questão que a gente pode até explorar um pouco mais aqui, mas eu acho que com isso ela é tão pesado que mesmo nos momentos onde tu já te planejou, vamos dizer que tu tenha conseguido os 15 minutos, ou eventualmente os 15 dias, mas que seja os 15 minutos, que tu consiga, esses 15 minutos não são autorizados, vocês acabam tendo uma sensação de que esses 15 minutos exigem já vem uma sensação de que aquilo não deveria estar acontecendo, Lógico. que tem algo errado de ter acontecido, e como a Natália até antecipou, eu já fico pensando nas coisas, então eu uso meus 15 minutos para antecipar os outros BOs que vêm pela frente. Os outros BOs, exato. Então, e eu acho que é uma situação que talvez ela seja muito injusta, né? Talvez não, certamente ela é injusta, mas ao mesmo tempo, o que fazer, né? Como minimizar isso? Porque a gente vinha falando até em outras conversas nossas sobre um papel que diferentes culturas acabam repercutindo de maneiras muito parecidas. A gente tem hoje aqui duas mães que vivem culturas diferentes. A gente tem a Bruna, a gente tá, né? Como a gente já deve estar famoso, então só para contextualizar, a Bruna mora em Porto Alegre, pelo menos ainda, né? Não sabemos, né? No futuro. E a Natália mora na Inglaterra, em Londres. A realidade anglo-saxã de Londres, ela é muito diferente da cultura latina, latina com pitadas italianas e germânicas de Porto Alegre, mas assim, é uma outra cultura. O que talvez repercuta sobre a Bruna em relação a algumas coisas na perspectiva da maternidade, da colaboração na maternidade, da interação com outras mães, acontece de maneira diferente para a Natália, mas é muito curioso que o efeito final é muito parecido, né? É igual, é o mesmo, né? Isso é muito, muito curioso, porque daí tem algo que transcende a questão cultural, ou melhor, a questão geográfica, enfim, é uma questão da maternidade. Mas eu acho que a Natália lida um pouco, deve ser um pouco pior para a Natália, no caso eu acho que o inglês é um pouco mais frio, né? Ele é mais, assim, não sei como são as Eu acho que a questão do comportamento deles, essa frieza, né? É difícil dizer assim, eles são mais frios, mas a questão do ambiente, assim, Londres particularmente, que é onde eu moro, a competitividade materna. Então, assim, essa coisa de todas nós passamos pelo cansaço, por esses desafios, com certeza, mas ninguém nunca fala a respeito. Quando busca a criança na escola, a mãe perfeita. Ou na festa de aniversário, a mãe perfeita. Não tem essa troca de ideias e de experiências. Então, assim, já sendo a estrangeira, já estando sozinha nessa realidade, então tu já vai acumulando tudo isso, e daí tu te encontra com uma cultura que é realmente bem mais engessada, é uma solidão, assim, no começo foi desesperador para mim, né? Hoje, claro, são 8 anos, então a gente já tô ficando um pouco mais profissional no lidar, mas foram os 3 primeiros anos, Bruno sabe muito bem, eu passei, assim, muita dificuldade por causa disso. E o que mais me marcou até hoje me marca, ninguém nunca admitir que tá passando por alguma dificuldade. Tudo isso, o cansaço, né, as dificuldades. Eu acho que aqui a gente tem mais solidariedade, mas o que não escapa do julgamento, né? O julgamento materno, eu acho que o feminino é muito... A gente pode falar porque a gente é mulher, a gente tem esse poder de fala, mas eu acho que as mães julgam outras mães. As mulheres julgam outras mulheres. Ai, olha ali, tá. Ai, largou o emprego para cuidar do filho.
Ai, por Deus, não pode. Ou continua no emprego. Ou continua no emprego. Ou continua no a criança, emprego, coitada, exatamente. Exato. E a criança, olha ali a criança, coitada, vive rainha. Sendo criada pela babá. Sendo criada pela babá. Gente, a pessoa não, às vezes não tem a escolha de largar o seu emprego. A pessoa precisa trabalhar, ela precisa contar com a ajuda de outra pessoa. Não tem o que fazer, né? E eu acho que a gente acaba julgando sempre, né? Às vezes, talvez meio, ai, não, mas não tô querendo falar mal. Mas ninguém nunca perguntou, escuta, tu precisa de ajuda? Né? Tem como eu te ajudar? Posso levar o teu filho? Quer que eu leve ele? Eu acho que Eu nunca tive essa experiência, né? Eu não sei tu, Bruna, mas eu acho que houve talvez ainda existam em alguns nichos, alguns passos muito específicos desse tipo de troca, mas a verdade é que, como sociedade, e isso é enfim, eu acho uma conversa mais filosófica, eu nem sei se a gente tem bagagem filosófica para poder discutir uma coisa dessa, mas assim, me parece, dentro da minha observação, é que essa é a sociedade mais conectada, mas ao mesmo tempo a mais isolada. Não é à toa que a gente está em níveis cada vez mais altos de sofrimento emocional, né? E a gente tem percebido isso, e acho que a pandemia acabou sendo um gatilho, mas ela não foi a causa, ela simplesmente acendeu o fósforo para uma situação que já estava ali posta, a pólvora já estava colocada. Então a gente tem um cenário de isolamento, de uma falsa percepção de conexão e uma falsa percepção de coletividade. A gente não tem coletividade de verdade. Quem tem interação com seus vizinhos do condomínio não é uma coisa que hoje existe. Antigamente existia um pouco mais. Antes era possível se conectar e ter essa troca. Ah, vou voltar. Eu me lembro da minha infância que a gente tinha os vizinhos que iam junto para a escola. Às vezes era o pai que levava e o outro pai que buscava. Hoje, isso é uma situação muito rara de acontecer. Claro que em algumas situações elas ainda acontecem, mas de uma maneira mais ampla, assim, não é. E isso vai, de certa maneira, mantendo essa necessidade de conseguir dar conta sozinha. Eu acho que, particularmente para a mãe, para a figura da mãe, isso é muito mais intenso. Porque o pai, isso é uma frase que também a gente comentou, que por melhor que seja a atuação do pai, a vida dele, após uma criança, vai mudar 20%. Enquanto a da mãe, muito. Se for 120%. muito, claro. Então, isso eu estou falando para um pai que pegue mesmo. E a gente sabe que esse não é o cenário nem frequente, nem quase esperado pela sociedade, apesar da gente querer mudar isso. E eu acho que poder trazer isso é importante. Eu tenho quase certeza que a imensa maioria de quem está nos escutando são mães. Infelizmente, os pais têm uma maior tendência a não buscar esse conhecimento. A mãe vai ouvir o podcast. Por que ele vai ouvir? Então, já tem ali essa... Depois tu me conta o que tem lá de importante. Aí já começa ali. E eu acho que isso é uma questão, né? Acho que como acaba ficando um peso muito grande nas costas da mãe, mas ao mesmo tempo existe uma questão de como construir essa maior colaboração. E eu acho que esse mito da mãe perfeita paira sobre isso. Se eu tenho que dar conta de tudo, algumas vezes significa também que eu preciso antecipar cenários. E como possivelmente outras pessoas, e particularmente o meu marido, o pai do meu filho, da minha filha, não está vendo isso, então eu preciso fazer. E daí tem toda aquela dinâmica, que é a dinâmica que eu vejo quase todos os dias de consultório, é o pai tendo uma visão polarizada, do tipo, tu faz tudo por ele, e o pai daí tenta entrar como sendo um interventor para tentar dar, vamos dizer, a autonomia para essa criança. Eu preciso dar limite e tal, porque tu passa a mão por cima. Só que daí, normalmente, os cenários são muito recorrentes do quanto os pais começam a entrar em polos tão opostos que não conseguem mais se comunicar. Porque daí, quanto mais a mãe percebe o pai sendo mais interventor, né, mais ela sente que o pai não está tendo o afeto necessário e ela precisa agir mais, protegendo emocionalmente seu filho. Por outro lado, o pai, ao perceber a mãe seguindo essa ação
de maior cuidado emocional, ele se autoriza a manter esse tipo de conduta para dizer alguém tem que dar limite para essa criança. E daí, mais... Essa frase, né? Essa frase é uma frase muito clássica. É uma frase muito clássica. É muito difícil, gente. Eu não sei, mas bom, eu passo por isso sempre. O Thiago acaba me dando os meus nortes, assim, e chega uma hora que ele mesmo me diz: eu acho que tu tem que começar a agir mais, né? Eu acho que tu tem que começar a agir mais, porque eu tenho essa coisa... Eu tenho 2 filhas e elas são gêmeas completamente diferentes. Elas não têm absolutamente nada, embora elas... A gente vai perder agora metade da audiência, porque eu vou falar uma coisa, tá? Lá vem. Mas assim, gente... Polêmico. Lá vem ele. Tá, eu vou olhar aqui para essa câmera e vou falar, tá? Pro corte. Gente, a Bruna prova que horóscopo não faz sentido algum. Eu só posso... Eu tô falando e tô com Tu pausa esperou pra gente fazer o anos pra falar corte. isso, né? Tu Não, esperou anos pra isso. Assim, ó, elas nasceram no mesmo minuto. Não venham com o troço do ascendente, é no mesmo minuto. Não venham com essa. Pode fazer um mapa astral que é o quiser. mesmo ascendente. É o mesmo ascendente e elas não têm nada a ver. Nada a ver. São seres humanos completamente diferentes, nascidos da mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo minuto. Então, assim, ó, lutem com essa. Acabou. Durmam com esse barulho. Acabou, não. Gente, e eu Tem posso quase. dizer que assim, ó, e elas são arianas, tá? Uma é, eu acredito, embora ele diga que nada, uma é uma ariana típica e a outra eu acho que já veio mais um pouquinho de touro, sabe? Ela veio um pouquinho mais taurina. Mas então, como fazer, sabe? Porque elas são gêmeas, eu não posso dizer assim, filha, espera um pouquinho, espera, a Amanda é mais nova, relaxa um pouquinho, vamos deixar ela brincar com esse brinquedo. Tu não tem essa opção, né? E eu acho que eu sou muito da conversa, do vamos explicar, não, espera, vamos lá, vamos entender. E, tipo, elas estão se matando, tu entendeu? Elas não querem entender, elas não querem conversa. Aí, claro, meu marido chega, dá 2 gritos, terminou a briga. Até porque ele é suave, né? Ele é um cara com mais... Ele já é Já um tem um cara jeito. com uma delicadeza. Era mais... Não, mas assim... Então eu acabo deixando, tu entendeu? Daí às vezes eu digo assim, espera que o teu pai vai resolver. É que eu acho que daí pega uma questão muito importante, eu acho que ela é muito frequente também, porque, enfim, no final a gente tá trazendo... Falando de outra coisa, né? Não é de outra coisa, eu acho que no final das coisas a gente tá falando a mesma coisa, que é o É seguinte... tudo igual, é tudo a mesma... Tudo junto, tudo se conecta. Que é o É. seguinte, a partir do momento que há o esgotamento, né, e, por exemplo, eu não tenho como não afirmar que as tuas decisões de não intervir não estejam relacionadas com o esgotamento. Porque às vezes tu pensa assim, preciso escolher minhas batalhas. Exato. E daí tem horas que tu pensa, bom, esta batalha eu não vou conseguir comprar sozinha. E daí tu acaba, e às vezes nem é consciente, sabe? Às vezes o que eu vejo é muitos pais, e particularmente mães, optando por alguns caminhos, até de maneira não planejada, não definida, assim, deliberada, mas assim, quase como se assim, isso vai ser resolvido de outra forma, sem eu precisar fazer a intervenção. Então, deixa eu sair um pouquinho, até para respirar, né? Não deixa de ser um momento dos, talvez não 15, mas talvez uns 5 minutos, que tu não tá ali diretamente relacionado. E que é bom pra criança também lidar com os problemas deles, entre eles, elas se resolvam. Mas aí é importante que o outro lado esteja entendendo para que ele também não venha patrolando. Porque também não faz sentido. Porque daí tem que ter a atuação depois da mãe para tentar atenuar o que o pai eventualmente acabou fazendo, que não foi ideal. Não estou dizendo que todas as intervenções de pais de um pai, né, esteja errada, mas ao mesmo tempo ela precisa estar conectada com um plano parental. Isso é um papo que eu sempre tenho em consultório. Eu não tenho nenhum problema que os pais discordem, mas eles precisam ter algum tipo de ponto de conexão, de acerto, que, vamos dizer, para que as diretrizes para que a gente possa ter um alinhamento. Eu acho que isso salva casamento. Esse é o ponto. Salva casamento, era o que eu ia falar. Se a gente for entrar nesse plano parental, ele salva o casamento. Porque tinha muito aquela coisa do filho vai salvar o casamento. Na verdade, o filho destrói o casamento. Destrói. Né? E desculpa estar te dizendo isso.
tá? Aqui em primeira mão, nós estamos aqui anunciando. Não, talvez o Fernando já esteja vendo isso, já com, sei lá, seus 22 anos, né? Espero eu já. Mas assim, Fernando está chegando, tu vai poder agora botar em prática. Experienciar de primeira mão tudo isso. Com o teu próprio É filho. muito legal o quanto as minhas amizades estão sedentas por esse momento. Isso. Elas esperam, Nossa, assim, nossa. elas chegam a salivar, do tipo, eu quero Nossa. ver se aqueles videozinhos... Vamos ver se tu vai gravar aqueles videozinhos. Vamos ver. Exato. Eu vou Só que tu tá botar uma segurando, câmera né, Thiago? Tu tá... escondida. Eu vou botar uma câmera escondida no supermercado com a criança se jogando no chão pra comprar um iogurte. Eu só quero ver a cara Por dele. favor, faz isso. Mas a Não, Marcela o quer. importante é que ele tá acreditando que vai dar tudo certo nesse sentido, que vai ser que ele... Gente, eu nunca falei que era fácil. Eu nunca disse nada. Pode buscar todos os vídeos. Nunca falei. Não falou mesmo. O objetivo sempre foi... É a mesma coisa que dieta. Dieta é simples, mas não é fácil. Ai, meu Deus. Não é fácil. Dieta é simples. É só comer menos do que tu gasta. Tu emagrece. É assim, mas isso é fácil? Não. É a mesma ideia. Trazer informação não transforma algo em mais fácil, mas pelo menos tenta minimizar e atenuar a complexidade que é. Sempre foi esse o objetivo de todas as minhas intervenções, de todos os vídeos e posts. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser difícil a criação do Fernando. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma série de momentos eu não vou conseguir fazer o que eu ensinei. Mas isso não quer dizer que eu não possa me basear naquela diretriz que está ali, Claro. de alguma forma, porque daí eu consigo saber o quanto eu desviei dela. E sempre foi esse o objetivo. Então, a ideia também até desse nosso momento aqui é um pouco ir nessa linha, da gente conseguir trazer informação, não no intuito de dizer o que as pessoas têm que fazer. Porque é muita pretensão, é muita arrogância até, a gente chegar aqui e dizer que a gente sabe como a família A, B ou C deve, ou que a mãe, né, que está nos escutando, o que ela tem que fazer. E, inclusive, várias vezes que me fizeram perguntas diretas, a resposta era assim, eu não te conheço, eu não conheço o teu filho. Seria absolutamente irresponsável da minha parte falar uma coisa, o que deve acontecer na tua casa, sendo que eu não estou aí. Agora, o que eu posso é, pelo menos, trazer informação. E a pessoa daí tentar aplicar essa informação. Eu acho que essa ideia do plano parental e dos pais estarem alinhados é a primeira coisa que tem que funcionar, até para a sobrecarga materna. Sim, eu acho que quanto melhor alinhado isso, mais a gente consegue... Menos Menos carga materna a gente vai ter. Quanto mais o pai e a mãe se abraçarem nas causas e trabalharem juntos para a criação, para essas decisões que sejam do dia a dia ou até coisas mais, enfim, para o futuro da criança, menos nós, mães, vamos perder a nossa energia, cansar pensando nisso. Mas eu acho que ainda, falo por mim, mas a gente tem a dificuldade de pedir ajuda. Até mesmo pro marido, sabe? Porque significa que tu tá falhando, sabe? Eu tô falhando. Eu não consegui dar conta da... Peraí, eu tenho o filho é da mãe. A gente tem muito isso, né? O filho é da mãe. Então, se eu tenho que ser a mãe perfeita. E a mãe perfeita não pede ajuda. E o marido também pensa assim, mas peraí, sabe? E principalmente pra mãe que não trabalha, né? Que não trabalha, uma forma muito horrível a expressão de dizer. já é feia, né? Porque a mãe, ela tá trabalhando. Tá trabalhando, talvez, muito mais do que se ela tivesse mais relevante que ela Exato. tem, né? No sentido, assim, o significado daquele trabalho é muito diferente e é muito mais relevante. Muito. Tu tá criando gente. Exatamente. Olha a dificuldade que é tu criar um ser humano. A gente tá vendo agora, não sei se vocês acompanham as notícias, mas cada vez eu vejo mais que a humanidade se perdeu. E eu acho que a gente não tá criando gente. Eu acho que não foi à toa, quando a gente escolheu até o nome do podcast, Criando Gente, ele é um pouco isso, assim, porque eu gosto muito de já falei para vocês, mas assim, tem um capítulo do Jordan Peterson que é sobre criar filhos, no livro dele, que é esqueci o nome, 12 Regras para a Vida? 12 Regras para a Vida, é o capítulo 5. Isso.
E ele fala sobre a importância de tu criar filhos para um mundo social, no sentido não de uma rede social, mas de um mundo que é social, que envolve... Então, por isso criar gente que vai conviver com gente. Então, poder ajudar essa criança a ter desenvolvimento de habilidades das mais variadas. Não é só sobre colocar a criança na escola bilíngue ou não bilíngue, é poder também fazer com que essa criança consiga resolver problemas que são da vida real e social. Existem pessoas que hoje têm inúmeras habilidades individuais, mas que não conseguem desenvolver uma relação, uma interação com qualidade. Claro que quando a gente vai analisar e vai retrospectivamente pensar o que aconteceu como chegamos até ali, tem inúmeros fatores. Mas um dos fatores que pelo menos me parecem relevantes é o quanto a gente, como sociedade, acabou não olhando com cuidado para isso. E talvez a gente tenha ficado muito atento a alguns pontos da criação e do desenvolvimento de crianças, aquisição de habilidades, colocar tablets na mão de um monte de crianças para achar que elas iam ficar mais inteligentes, mas a gente esqueceu de formar pessoas que consigam se regular emocionalmente melhor, que consigam resolver os seus próprios problemas tanto diretamente, como, por exemplo, né, uma brincadeira, algum brinquedo que não conseguem solucionar, ou eventualmente uma briga, uma discussão com um coleguinha na pracinha, né? Eu acho que a gente está cada vez mais intervindo nas relações. Eu acho que aquela expressão... Os pais estão cada vez mais intervindo para o filho não resolver, para a gente resolver por ele. Isso, eu acho que a expressão até de mães e pais helicóptero, né? Que é uma... Helicópteros, né? Eu nunca ouvi falar disso, é sério? Sim, que é aquela pessoa, né? Como se o helicóptero tem aquela capacidade de ficar pairando no mesmo lugar. É como se o pai e a mãe ficassem pairando em cima da criança e todos os momentos que ele precisa, ele desce, vai lá, resolve, sobe de novo e fica pairando de novo. Então, é um pai ou uma mãe que está constantemente à disposição para a resolução de problemas. Eu não acho, obviamente, que pais e mães não tenham que auxiliar os seus filhos na resolução dos problemas. Mas quando a gente faz algo que a criança teria a condição de fazer sozinha, daí a gente está perdendo um pouco a mão. Aí a gente está criando o que muitas vezes é dito de uma maneira até desrespeitosa, está criando uma criança mimada. Porque criança mimada é uma criança que ela está deixando de fazer o que ela consegue fazer. Ela consegue, do ponto de vista de desenvolvimento, da capacidade de amadurecimento, seja neurológico ou emocional, ela conseguiria fazer e a gente vai lá e intervém. Só que isso aumenta a sobrecarga. Porque se eu ainda tenho a responsabilidade de ficar pairando sobre o meu filho e resolvendo todas as situações que podem eventualmente vir, como é que eu desligo? É muito difícil. E o quanto isso foi o coração, é o coração do cansaço materno. A gente está sempre pensando nos problemas deles também, das crianças também, tentando resolver para eles. Então a gente é um loop, a gente fica naquela sensação de nunca acaba, nunca termina, porque a criança está crescendo, os problemas mudam, os problemas ficam cada vez maiores e a gente sempre tentando ali resolver. Mas e isso é muito pesado, porque eu não tenho nenhuma dúvida sobre o quanto todas as mães e todos os pais, eu posso colocar aqui junto, eu não conheço nenhuma mãe ou um pai que chega no consultório, que vem conversar sobre esse tipo de tema e que eles escolheram fazer errado. Ninguém está decidindo assim, eu vou sacanear o desenvolvimento do meu filho. Ninguém. Mas na busca de ajudar, tem o risco de algumas decisões não estarem sendo as melhores. Então, a busca de autonomia, que eu acho que é vamos dizer, um desejo de 100% das famílias, buscar a autonomia dos filhos, eu não vejo dúvida que é um objetivo de todas as famílias. Mas a autonomia não nasce da ausência do cuidado, porque eu acho que às vezes pode parecer, não, tem que deixar o teu filho se dar mal. Não é isso. Não é isso. Mas conseguir também, nasce também de um cuidado de saber recuar às vezes para dar o espaço para essa criança. Então, a autonomia não nasce de uma ausência de cuidado, mas um cuidado planejado, para poder dar o espaço necessário para que essa criança possa
fazer sozinha, mas ter a consciência de que ela está sendo apoiada caso necessário. Porque eu acho que isso pode ser muito importante. É fácil? Não. Não. Nossa, nem um pouco fácil. Só ouvindo isso aí, a gente já começa a pensar. Sabe? É. Vamos rebobinar. Que eu vou ouvir de novo. Precisa. Acho que nem diz mais rebobinar, né? Meu Deus, fui Exatamente. cancelada. Ninguém sabe o que é rebobinar. Ninguém sabe o que é rebobinar. Peço desculpa. Parei ao também, minha eu fiquei audiência. pensando de que rebobinar. Rebobinar, tá? Desculpa, gente. Botem no Acusei. Google. Nossa. Vai fazer meus 40. E muito. Nossa. Mas enfim. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, eu acho que esse ponto é importante, porque eu acho que há uma. Eu acho que o nível de, vamos dizer, conectividade digital, que a gente até falou um pouquinho antes, ela influencia muito isso. Porque daí, quando a gente percebe que tem um monte de gente, porque sempre tem alguém falando alguma coisa que vai botar um holofote sobre o que está sendo feito errado. Tipo assim, se você está fazendo isso, pare agora, sabe? Tem sempre um post que viraliza exatamente por isso, porque lança luz sobre uma situação que ela é comum a muita gente. E uma das coisas que eu vejo e me preocupa, porque eu acho que acaba sendo injusto também com muitas mães, é essa sensação constante que toda vez que eu acho que eu estou fazendo uma coisa certa, vem alguém e diz que na verdade não é bem assim. E esse é um baita de um problema que a gente tem hoje em rede social. Isso faz com que essa percepção de ter que dar conta, ela fica como sendo sempre comparativa, né? Se tem alguém que está conseguindo, significa que eu não estou. E eu acho que quando a gente... Eu falei. Né? E eu acho que é exatamente essa falha que fica lá posta, né? Porque se alguém consegue e eu estou com dificuldade, estou em sofrimento, estou com, enfim, precisando de ajuda, bom, então eu não sou uma boa mãe. Exato. E eu acho que a gente precisa poder revisar o que é ser uma boa mãe. Uma boa mãe não é aquela que está continuamente disponível, abdicando de todos os momentos da sua vida pessoal. É uma mãe que está suficientemente presente dentro do que é possível emocionalmente. Emocionalmente possível envolve também um autocuidado. Eu gosto sempre de falar isso a respeito daquela história do avião. Né? Quando a gente está decolando, a aeromoça fala que se tiver alguma situação e cair a máscara, primeiro a gente deve colocar a máscara na gente, para a gente ajudar crianças. Isso é porque a gente precisa poder respirar e estar em condições, porque sem condições ninguém ajuda ninguém. E eu acho que eu vi esses tempos um estudo falando sobre a interação entre a capacidade de regulação emocional das crianças e a capacidade de regulação emocional dos pais. Não tem como não tem mágica também. Se os pais não estiverem dando exemplo e também condições, essa criança vai ter mais responsabilidade. Claro que pode soar pesado e óbvio que tem um risco da gente estar trazendo uma sensação de culpa para algumas pessoas que estão nos ouvindo. Mas a ideia aqui não é a culpa, e sim é o entendimento. Buscar ajuda não é uma forma de, vamos dizer, evidenciar o fracasso. É uma forma, inclusive, de poder recuperar um cenário que tem muito mais chance de funcionar, tanto para a pessoa em relação à sua vida pessoal, mas também em relação à condição de desenvolvimento dos filhos. Porque não tem solução para um contexto que eu estou, como a gente falou no início, no meio de uma areia movediça. Mas tá, e aí eu não tenho condições de buscar um atendimento para mim, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho dúvida que vão ter cenários muito difíceis, mas talvez essa é a linha de reflexão importante. Como eu posso buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio? A vantagem também que a gente teve a partir da pandemia, principalmente de algumas estratégias de maneira remota, né, de atendimento online, não resolvem, são a mesma coisa? Bom, cada um vai ter a sua opinião, mas eu acho que elas geram uma flexibilidade que antes imobilizava muito. Por quê? Para uma mãe, no seu dia a dia, que está full time dentro, né, todo o tempo ali com seu filho, é muito difícil que ela consiga ainda fazer um deslocamento para o consultório de alguém que possa... Bom,
É uma As pessoas possibilidade. não têm nem com quem deixar, né? Isso, Criança. e mesmo que não tenha uma terapia, poder ter apoio e seja conversas como essa que possam dar algum tipo de condição para a pessoa ouvir cenários, situações que ela passa, ou poder ter acesso a algum tipo de formação, enfim, algum tipo de ferramenta. De né, pra poder apoio, lidar. de ferramentas, apoio. Às vezes exatamente. o grupo, por mais que infelizmente os grupos que deveriam ser de colaboração, às vezes são de julgamento, Exato. Exatamente, grupos de é. mães, Mas De mães. eles são muito complexos nisso, mas ali a gente teria um potencial muito grande de poder se ajudar. Mas infelizmente, como é difícil. é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter além da gente conversar muito sobre isso, a gente tem que pensar em soluções mesmo, sabe? Em dar aquela mãe, ela precisa de ajuda. E, assim, a Natália é mais difícil porque, lógico, não tem família por perto, mas principalmente quando a criança é muito pequena, às vezes tu só precisa que alguém fique 5 minutos para te tomar um banho, sabe? É só isso que tu precisa. E às vezes quando tu vai visitar uma mãe, tu leva um presente, tu leva uma coisa, e às vezes tu não precisa levar nada. Tu só precisa da presença Tu é o presente. daquela... Tu é o presente. Entende? Tu precisa que... Exatamente. Olha, que bom que tu chegou. E é importante a pessoa perguntar, tu precisa de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Eu preciso que tu fique 5 minutos para poder tomar banho. Eu tenho certeza que esse é o melhor presente para uma mãe que tá com um filho recém-nascido. Concordo. Sabe? Concordo. Ou até mesmo para uma criança que é grande. Eu preciso que tu brinque com ele por 5 minutos. Sabe? Sim. Para eu tomar um café. Eu só quero tomar um café sozinha. Sabe? E eu acho que uma coisa muito, muito importante também, esses tempos eu estava conversando com uma mãe que teve 4 filhos. E não era a minha, que a minha também teve 4, mas é a mãe de um amigo que foi uma mãe muito presente, assim, que eu admiro muito. E eu perguntei, tia, como que fazia? Porque a gente tem 2 e parece que a gente não dá conta desse furacão que é a vida da gente. A gente tá sempre esgotada, tá sempre cansada. E ela me disse, era muito diferente, Bruna. Era diferente porque quando a gente chegava em casa, a gente estava inteiro em casa. Pois então. Quando que nós, hoje, na nossa geração, a gente chega em casa e a gente está inteiro em casa? A gente não está em casa. O celular está funcionando, o WhatsApp funciona, o funcionário vai mandar uma mensagem do que está acontecendo na empresa, o cliente vai pedir retorno daquele processo que não teve... que o cliente também estava trabalhando, daí quando ele sai do trabalho, ele vai Não querer termina saber o que nunca, não termina nunca. Entendeu? Então, a nossa... E quando tu não tá fazendo coisas de trabalho, tu pensa, eu vou descansar minha cabeça assistindo qualquer porcaria no Instagram. É ou não é? Quantas vezes a gente chega em casa e a criança tá lá, mas tu vai sentar no sofá e vai rolar aquele Instagram e vai ficar com a tua Quando tu viu, cabeça... foram 15 minutos, que são 15 minutos que tu podia ter... 15, quando tu viu, foram né? meia hora, e aquilo podia estar acontecendo, e não, a gente já tá com a cabeça sempre... E eu acho que essa questão, eu acho que esse contraste, porque é uma mãe de uma outra época que está trazendo um ponto que eu acho que ele é muito relevante, porque acho que a gente sempre fala sobre o quanto o nosso mundo atual, a sociedade atual, o quanto mudou hoje. Eu acho que muitas vezes fazem perguntas do tipo, será que as mães de hoje são mais frágeis? Porque eu acho que tem um julgamento até geracional, do tipo, hoje em dia qualquer coisinha já é Reclama. qualquer coisa reclama e tal. E eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que talvez a gente esteja olhando para a coisa certa, no sentido da modernidade e tal, mas olhando para o culpado errado. Eu acho que o culpado não é necessariamente a força da mãe que mudou. É sim a forma como essa sobreposição de vida pessoal e profissional cada vez ficou mais complicada. Para um homem levar a continuar, vamos dizer, vinculado às questões externas da casa, seja do trabalho, seja de relacionamentos, outros, isso faz com que o impacto seja muito mais sutil, acho que, do que para a mulher. A mulher, ela, obviamente, a mãe, ela precisa poder estar disponível, porque no final das contas, não que o homem não tenha que estar disponível, mas eu acho que isso acaba tendo um peso diferente na própria autopercepção da mulher, porque eu gostaria de estar 100% aqui, seja para eu poder fazer as minhas coisas em casa, seja para poder estar com os meus filhos de maneira plena,
mas volta e meia eu tenho que olhar o celular, volta e meia. Às vezes eu preciso, outras vezes eu quero. Então, fica essas duas coisas, e eu acho que essa continuidade da conexão faz muito mal. Eu acho que cada vez mais fica claro a importância da desconexão digital. Por mais que eu esteja advogando contra o que a gente está fazendo aqui, mas é fazer isso de uma maneira ativa e voluntária. Eu quero me desligar. Ou eu quero me estar conectar inteira. se eu quiser. Então, se eu quiser entrar em contato com as pessoas, daí eu ativo a minha conexão digital. Mas eu não posso ficar a todo momento sendo invadido Aberto. por ela. Não. Então, se a toda hora eu tenho notificações, eu juro, falo sempre também, tirem as notificações, não tem por que ter notificação, gente. Ah, mas eu vou perder uma coisa. Essa é a ideia. Não fiquem com notificações. Não fiquem com notificações. Por que tem que ter Eu notificação? tenho todas. Eu não Por posso quê, falar. gente? Eu tenho Porque eles não olham, não olham. pita, Daí vai olha, daí vai O celular tá sempre apitando. Eu não Mas consigo, pra quê? Não posso. Aí- Dá agonia, Oi. perder alguma coisa. Mas é assim, Eu sei. esse FOMO, né, que é Fear of Missing Out, essa dificuldade de lidar, ela passa. Só que a angústia, ela fica sendo alimentada sem tu te dar conta. Porque a todo momento tu acha que tem alguma coisa Ansiedade. importante. Ela vai... É uma ansiedade, né, Bruna? Eu O não celular sou ansiosa. apitando. Eu escolhi duas pessoas A bem, gente bem suaves. entendeu? Foi tudo uma estratégia, porque agora que ele tá trazendo pra tu, entendeu, Bruno? Isso aqui tudo era uma estratégia. Agora ele traz. Pra eu pra falar a todo real mundo. pra vocês. Nossa, olha só. um exemplo. Entendi. Agora tá. Entendeu, né? Fechou agora. Não, mas Fechou é o sério. círculo. Porque esse tipo de invasão é o que mantém essa sensação também muito presente, de certa maneira, é a consolidação, é a confirmação de que tu nunca pode estar integralmente, porque, ó, chegou, notificação. Então tem que ser uma escolha. Eu escolho me conectar ou escolho me desconectar. Ah, mas e se quiserem falar comigo? Daí eles ligam. Isso aqui é um telefone. Ele toca. Ele toca. Entendi. Eu sei que não é hábito mais, mas ele toca. Eu sei que as pessoas não fazem mais isso. Mas eu sou old school, deve ser. Mas assim, se for urgente, ligue. É assim. As interações deveriam ser assim. Hoje em dia, eu te mandei no WhatsApp e tu não viu. Tá, mas quando é que tu me mandou? Faz 3 minutos. É o imediatismo, né? É o imediato. Agora tudo tem que E a ser gente agora. projeta isso Tudo nas tem que ser crianças, pronto. né? Isso, e daí eu acho que projeta entra... totalmente isso. Mas é que daí isso tudo entra num imediatismo social que acaba repercutindo sobre a família e sobre o indivíduo. O indivíduo, seja a mãe, seja o pai ou seja a criança. Então, em algum momento a gente precisa poder barrar esse processo. Barrar o processo envolve também tomar essa decisão. Eu não sou contra as conexões, mas eu acho muito ruim quando essas conexões se tornam mais um peso nos ombros das pessoas, e principalmente das mães. Eu acho que se a gente tem, inclusive, essa conversa com uma mãe de uma outra geração, que era profissional, mãe de 4, e conseguia fazer os 4 filhos terem um desenvolvimento que hoje eles estão muito bem, cada um num país, conseguindo desenvolver a sua vida, mostrando que ela conseguiu, nesses 4 momentos, estar presente de uma forma suficiente para que eles pudessem Thiago, ter mas o melhor dela. também teve a presença, enfim, como tudo que tu acabou de falar, mas também teve muito apoio. Também Sem teve dúvida. babá, Sim, também teve toda família certeza, perto, também com toda teve, certeza. entendeu? Ela não era Mulher Maravilha. Ela, entendeu? A primeira coisa que ela falou Não, foi acho que isso. tem toda a razão, tem toda a razão. Eu acho que é importante não glorificar demais uma situação como sendo, de novo, daí a gente tem o risco de criar um ídolo Exato. distante, assim, e daí Não fica aquela existe. coisa inatingível. A primeira coisa que ela falou foi: eu sempre tive ajuda. E não- Ponto final. Eu sempre deu tive super ajuda, certo. ponto final. e deu Tá ali. super certo. Isso, eu As sempre tive crianças já ajuda. são super Que autônomas, bom. e que bom. Ninguém tá Exato. falando assim, olha, mas eu tive ajuda, como se fosse quase uma desculpa. Mas é Tipo que assim, Isso é só pra Dá essa mostrar como é desculpa também. importante. Exato. Mas é pra Exato. mostrar como isso é importante pra ter esse resultado todo, que sozinha, trabalhando a tempo integral, ela talvez não tivesse conseguido estar tão presente assim. Ela conseguiu porque tinha também uma rede de Sim. apoio grande, né? E Mas quando eu ela acho que- estava lá, ela estava inteira. Isso, Ela mas eu está acho que esse é o presente. ponto. O ponto que eu estou trazendo agora é mais essa questão do poder ou tentar buscar formas de estar mais inteira.
porque eu acho que é muito injusto com a figura da mãe ter que ficar sendo a todo momento puxada para cada lado. Fica aquele jogo de puxa de cada lado, aquela coisa de... Porque daí fica impossível estar ali realmente presente. E eu acho que tentar minimizar isso de alguma forma poderia começar pelo menos com isso, de não ter a tecnologia jogando contra. Eu acho que a tecnologia tem que ser uma ferramenta, e como ferramenta, a gente que precisa manejar a ferramenta, e não a ferramenta nos manejar. Eu acho que é uma coisa que, vamos dizer, serve de uma reflexão aqui para todo mundo, assim, sobre o quanto a gente está no comando da ferramenta. Eu não sei se a gente já está com o nosso tempo mais ou menos estourado, mas eu só acho que faltou uma coisa bem importante de tu dizer quando a gente falou sobre o capítulo 5 das 12 regras para a vida, que para mim, foi tu que me disse, e é uma coisa que norteia o meu pensamento todos os dias, que é, no momento, o pai e a mãe são as pessoas que mais amam aquela criança. Não vai existir, não vai ter vó, ninguém vai amar mais aquela criança do que o pai e a mãe. E no momento que tu começa a amar menos aquela criança, o que vai ser de quem tá em volta? E eu acho que essa é uma expressão que é difícil, às vezes, até de falar em voz alta, né? Tipo, como assim amar menos? Tipo assim, não, assim, o amar menos é qualquer momento onde, esse é o tema do capítulo, é quanto existem ações das crianças que fazem com que a gente se incomode com eles. E se pais dessa criança estão se incomodando, estão tendo alguma reação negativa, emocionalmente negativa, em relação àquela criança, imagina outros que não têm essa conexão e não têm nenhum compromisso do desenvolvimento daquela criança. E o ponto central é, se eu não agir, ninguém vai agir. E a tendência é que todo mundo vá ter a sensação que eu tenho amplificada, porque, enfim, não é a mesma conexão. E o maior risco é delegar para o mundo uma coisa que o mundo não vai ter a responsabilidade, interesse ou um mínimo de amor para conseguir executar. Aquela criança. Então, assim, é terceirizar uma situação muito séria. E daí é um risco muito grande dessa criança acabar não conseguindo ter o ajuste da rota sendo feito por quem realmente tem condições para fazer isso. Eu acho que muitas vezes, algumas vezes pelo cansaço, outras vezes pelo desconhecimento ou falta de informação, ou eventualmente por efetivamente decidir não agir, são várias as situações que acabam, vamos dizer, se acumulando no desenvolvimento de algumas crianças, que acabam, vamos dizer, formando crianças menos preparadas para o mundo social. Se eu, volto a dizer, se eu tenho uma criança que está gerando repercussão negativa a mim, que sou pai, imagina os outros. O exemplo é aquela história, por exemplo, de uma criança que está fazendo uma situação de um escândalo, por exemplo, num supermercado ou no meio de algum local que tenha muita gente. O pai, obviamente, ou a mãe se sente envergonhado. Óbvio que é ruim, mas todas as outras pessoas também estão incomodadas. Eles não deveriam. Não dá para a gente dizer que a pessoa não deveria se incomodar de ter uma criança gritando. Ela pode estar incomodada. O que ela não pode é ser desrespeitosa ou não ter a empatia necessária de entender o que a mãe e o pai estão passando. Mas que existe um julgamento ali sendo criado, existe. Só que esse pai ou essa mãe precisa poder pensar, bom, como fazer para que esse tipo de cenário não seja algo recorrente na vida do meu filho? Porque se isso for recorrente, se o meu filho tiver dificuldades recorrentes na construção da sua regulação emocional, se houver situações recorrentes a respeito da forma dele lidar com as suas frustrações, provavelmente o mundo vai ser muito mais cruel do que eu vou ser. E se eu já estou tendo momentos de incômodo, de raiva, de estresse, de vontade de, às vezes, jogar longe, imagina o mundo. E eu acho que essa é uma parte importante da reflexão desse capítulo. Então, é um capítulo que eu sempre recomendo porque eu acho que ele fala sobre a importância, na verdade. Ele aumenta a importância. Não que ninguém saiba a importância dos pais, mas
Mas a gente até sabe. Só que tu ouvir isso é uma coisa que faz total diferença, porque quando tu tá passando por aquele momento, tu olha e pensa, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Mas é que a primeira Ainda mais como mãe, tu Eu vou ter ouvir que aquela fazer alguma famosa coisa. frase, tu é uma boa mãe. Tu sabe no fundo que tu é uma boa mãe, mas quando tu ouve aquilo, respira. Mas eu acho que é isso, né? Tem que agir. É ter que agir. Mas a sensação que pode vir, e que muitas vezes acontece, é tá, azar. Eu não tô com cabeça hoje, sei lá, ele tá querendo isso aqui, dá logo esse troço pra ele, vamos embora. Só que isso tem um custo. E eu acho que às vezes é isso, é poder pensar nesse... Eu tenho uma expressão que eu uso lá no FES, né, que é o curso que eu tenho, que é sobre... A gente precisa ter uma vinculação emocional muito forte, mas uma visão de longo prazo. Uma visão de futuro. O que eu quero dizer com isso? Que eu não estou dizendo que a gente tem que ser insensível com os desejos da criança, mas a gente precisa também olhar para frente e pensar, bom, o quanto esse tipo de momento de ceder a isso ou aquilo não vai acabar repercutindo negativamente para frente. E é um pouco nessa linha, do quanto essa criança precisa de ajuda para poder se tornar um adulto socialmente preparado. Ele precisa poder ser agradável para o mundo. Não significa fazer o que os outros querem, mas é poder entender que o mundo tem outras pessoas. Não é só o meu desejo. E eu acho importante que é uma outra coisa que a Natália também sempre falava, que é a questão da previsibilidade, né? O quanto isso é importante para tentar ajudar na regulação emocional da criança. Ela saber o que vai acontecer e tu ir falando. Em 15 minutos nós vamos... Explicando, exatamente, fazendo parte do... Hoje a gente vai ficar um pouco menos, então a gente não vai ter o picolé que tu queria, porque a gente vai ficar menos tempo. Isso vai dando, tipo assim, não adianta tu pedir porque não vai ter, e tu vai criando aquilo na cabeça. Eu penso muito isso na previsibilidade, porque quando tu tem gêmeos, tu tem que ter essa previsibilidade. Tem que antecipar cenários. Então tu tem que saber tudo A que vai gritaria em dobro. acontecer, e a gritaria em dobro. Com estilos diferentes ainda. Exato. É muito diferente. Então, só que daí, ao mesmo tempo, quando tu tem dois, no caso, eu acabava me preocupando muito com o cenário Antônia e o cenário Helena. A Helena, ela é mais calma, então eu consigo lidar. Então, eu estava totalmente preparada para Antônia e com 1000 cenários prontos. Estratégias já montadas. E depois eu pensava, meu Deus, e aí já vem a culpa, né? Putz, eu nem olhei pra ela, pra Helena. Eu nem sei se ela... Eu não... nem sei se ela precisava de alguma coisa, mas ela não falou, e aí... É isso que eu fico pensando, é que a todo momento que a gente está falando sobre, vamos dizer, outras, habilidades que eventualmente precisam ser desenvolvidas e tal, pode pegar para uma temática de podcast de esgotamento e burnout materno, pode ficar parecendo que a gente está criando novas tarefas. Eu acho que só para tentar minimizar, atenuar um pouco isso, eu acho que a ideia da previsibilidade é aquele tipo de situação onde a gente gasta uma energia inicial para depois poupar no futuro. Então, quando a gente consegue, vamos dizer, comprar essa ideia, e aqui não é aquela ideia de ficar juntando inúmeras regras, acho que é escolher algumas poucas e boas, até porque regras demais atrapalham as regras úteis. Exato. E eu acho que aquelas que os pais vão ter aquele pacto parental e que vão se apoiar naquelas que são inegociáveis. Isso, e é muito importante que sejam coisas que tu vá poder cumprir, porque tu não adianta... O meu marido tem, às vezes, essas coisas. Vai ficar um mês sem ver TV. Querido, não vai, tu entendeu? Até porque se elas ficarem um mês sem ver TV, eu vou morrer. Entendeu? Não vai acontecer. Não adianta tu tentar botar uma coisa que não vai acontecer. Regra demais cria só mais problema pra família. No final das contas, quanto mais simples, quanto mais imediato seja o resultado, entendeu? Mais fácil Exato, pra tu todo vai mundo. poder Então, ver o desenho depois do banho. A vida é assim, tu vai chegar em casa, vai tomar o banho e depois tu vai ver o desenho. E eu acho que e esse é o ponto, a previsibilidade envolve isso, essa garantia de que vai haver uma antecipação de algumas situações e que vão ter algumas regras que precisam de constância e consistência. Elas precisam acontecer sempre
e em todos os cenários possíveis. Ah, mas então a gente não vai conseguir aplicar isso sempre. Ok, então não faz isso como uma regra. Então, definam quais são, escolham as Verdade. batalhas. Porque não vai ser Escolham as possível batalhas é todas. uma ótima frase. Como mãe, escolher- como pai, E eu acho que escolher as batalhas é olhando também nessa função, que eu acho que também pode ser um ponto importante, é um olhar, escolher as batalhas que são importantes para a criação de gente. Porque algumas vezes pode se escolher batalhas, até pelo esgotamento emocional, escolher batalhas que são úteis para a pessoa. E isso é perigoso. O que eu quero dizer? Às vezes podem se escolher ou deixar de escolher algumas batalhas para o meu conforto momentâneo. E isso pode ser ruim, porque eu posso estar abrindo vamos dizer, abrindo um precedente que não é legal. Então, eu preciso tentar sempre olhar, bom, mas isso aqui está sendo, vamos dizer, saudável para o desenvolvimento? Porque eu entendo que a gente precisa poder sempre ter momentos de respiro, é o que a gente falou aqui, mas isso precisa estar sempre muito pensado sobre o objetivo final, que é o desenvolvimento daquela criança. Então, equilibrar isso não é fácil, mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente está se propondo, inclusive, a falar aqui. Né? Exatamente. Bom, gente, acho que estamos finalizando nosso horário aqui, não sei como é que nós estamos de tempo, produção. Finalizando? Hã? Estamos bem de tempo, então vamos dar mais uma esticadinha, então, já que... Eu acho que a gente tem que pensar muito, assim, no que a gente precisa mudar, sabe? Como que a gente pode mudar, então? Quais são os nossos... Isso é uma conversa, mas é uma conversa para gerar resultado, né? Talvez. Sim. Para gerar formas de mudar. Como a gente vai mudar? A gente já ouviu que a gente vai pedir ajuda. A Natália, por exemplo, não tem como pedir ajuda, mas ela tem como vir para o Brasil, talvez. Mas como a gente pode fazer, sabe? Essa batalha é minha, gente. Eu luto com até agora. 8 anos que eu luto com essa batalha de tentar trazer a Natália de volta, mas não tá fácil, sabe? Mas é assim, a saúde mental é o mais importante, é pedir ajuda e é a previsibilidade. Tu acha que a gente agindo dessas 3 maneiras, a gente vai conseguir conduzir melhor a criação de uma criança? Eu acho que quando a gente pensa em, vamos dizer, pilares, né, para a gente se nortear, assim, eu acho que quando a gente tem a estruturação das prioridades, olhando, por exemplo, do desenvolvimento de uma criança, o que é o mais importante? Eu não tenho nenhuma dúvida que é a conexão. A conexão afetiva, ela é algo que é fundamental. Mas a conexão afetiva, ela não pode vir a qualquer custo, em qualquer cenário. O que quer dizer? Às vezes a conexão, ela veio, e particularmente alguns anos atrás, ela estava muito em voga, sobre uma sensação de como uma geração anterior, ela tinha uma conexão muito frágil com os seus filhos, principalmente a figura do pai, onde vamos dizer, a presença verdadeira ali de conexão emocional, afetiva, era mais rasa. Isso veio como um reflexo para outra geração de uma lacuna, uma falta. Então, eu preciso suprir isso. E daí vieram uma série de teorias dizendo o quão importante era eu poder estar conectado emocionalmente a tal ponto de eu, daí sim, resolver todas as questões do meu filho, que eu não quero que ele sofra o que eu sofri ou o que eu vivi sozinho. Só que daí a gente, num modelo de pêndulo, a gente foi de um extremo para o outro, onde daí a gente teve os pais helicóptero, que a gente falou antes, onde os pais sentiram a necessidade de estar atuando em todo momento. Isso fez com que essa conexão afetiva se tornasse uma criação de dependência emocional. Então, eu preciso dos meus pais ali, porque senão eu não consigo. E daí, muitos pais começaram a ter uma atrapalhação da sua função. Então, eu não posso deixar o meu filho sofrer nunca. Então, se o meu filho está chorando, é o sinal que eu não estou fazendo algo certo. Isso não é verdade. Porque a gente não... Sempre ouve que tu tem que acolher, né? E tu vai acolher. Uma coisa é acolher. Outra coisa é tu acolher cedendo coisas que tu não tinha planejado ceder. Deixar de, vamos dizer, oferecer oportunidade de desenvolvimento, porque todo desenvolvimento, toda a criação, e a gente
provavelmente vai poder falar isso até em outro episódio, mas todo o desenvolvimento de habilidades, ele vai passar por algum grau de sofrimento. Dói aprender. Dói ter que se modificar. E sem a possibilidade de permitir, e aqui eu não estou falando dor física necessariamente, mas estou falando desse nível de Pra mãe é físico, Emocional. desculpa. Pra mãe é eu ia dizer bem isso, Bruna. Desculpa. Se ele soubesse quanto isso dói. Entendeu? Quanto Eu dói já estou ouvir isso, sofrendo como agora. mãe. Eu estou sofrendo agora, já estou sofrendo. Eu já só de ouvir isso, eu já tô, Sim, já tô sofrendo, já nervosa. caiu uma lágrima, já, pronto. Nossa. Mas então, eu acho que ao entender que isso é parte do processo, não que isso vai parar de doer, mas talvez doa menos. Porque é um pedaço importante, esse distanciamento, vamos dizer, com esse olhar atento, mas tendo de novo aquela questão de olhar de longo prazo. Não posso estar tão conectado a ponto de eu não permitir que aquela criança se coloque em situações que são possíveis de existir frustração, possíveis de existir alguma dificuldade. Isso é inevitável para o desenvolvimento, mas o que eu acho que aconteceu foi isso. Eu me senti abandonado na minha infância, então eu não vou fazer isso com meu filho. Ou pais muito rígidos, Vou fazer na exatamente. verdade. O que a gente tinha... Isso, mas Porque o que a gente não entende ainda é que a minha psiquiatra, muitos anos atrás, ela dizia limite é amor, sem dúvida. né? E é uma coisa que a gente não consegue entender. Porque limite, historicamente, sempre foi pareado com falta de afeto. Mas uma criança sem limites, ela também não é cuidada, ela não é zelada. Um pouco na linha do que a gente falou daquele capítulo, a ausência de limites é terceirizar os limites para o mundo externo. Sim. Se o pai não define os limites da exploração e da vida de uma criança, quem é que vai dar esse limite? Vai provavelmente ser alguém que não tem a menor conexão afetiva com aquela criança, que é o mundo real. As pessoas têm os seus limites e vão dizer, filho, daqui tu não passa, aqui tu não pode fazer isso, tu tá demitido, não quero ser tua namorada, não quero, sabe, não quero brincar contigo. Esse é o papel principal como genitor hoje, é criar esses limites. A regra número 1 como pai e mãe é isso. Acho que acima de qualquer outra coisa é a gente ser essa pessoa que vai ensinar essas limitações para uma criança e o que pode e o que não pode. Só que é difícil, né, fazer o jogo entre criar limitações e fazer coisas por eles. Essa que é pessoalmente a dificuldade. Eu acho que é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente precisa poder ter talvez essa tranquilidade possível de observar que o limite, ele não pode estar conectado com nem rigidez afetiva e nem com uma falta de conexão real com a criança. Eu não estou dando limite porque eu quero cortar a liberdade da infância. Eu não estou querendo isso para privar a criança da felicidade. Não, eu estou fazendo escolhas que ela sozinha não pode fazer. E por isso eu preciso fazer por ela. Eu preciso poder dizer que isso não pode. Eu não posso esperar que a criança faça tudo para que ela então possa aceitar a minha intervenção. Vão ter intervenções que vão vir apesar da reação emocional da criança. Isso é fundamental. E isso não é desconsiderar o aspecto emocional da criança, mas sim que a gente possa, de alguma forma, dar o norte para que a gente possa ter os limites do caminho dessa criança. Eu gosto de fazer uma analogia assim. Se a gente entra num quarto que está completamente escuro, ou se acaba a luz num ambiente que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Acende a luz? Não. Acabou a luz, filha. Ah, acabou a luz. Entende? Vai de novo. É muito fácil, né? Não, se tu tá num lugar, acabou a luz, tu não tem pra onde ir, tu não conhece, primeira vez que tu veio aqui, tipo agora, cai a luz aqui e a gente tem que sair. A primeira coisa que tu vai fazer é botar as mãos pra frente e achar a parede. Porque o limite te norteia. O limite te ajuda a saber como se ambientar dentro daquele contexto. Para a criança, para desenvolvimento de criança, funciona da mesma forma. Os limites, eles colaboram para a liberdade de expressão. Se eu posso tudo, eu não sei o que fazer, isso gera mais angústia. Uma criança que pode tudo, ela não sabe nem por onde começar. Agora, se ela consegue entender
isso aqui é uma parede, não dá para ir por aqui, isso aqui é uma outra parede, não dá para ir por ali, mas ali tem uma porta, de lá tu pode passar, ela sabe que é por lá que ela pode explorar a vida. E no final das contas, os limites deveriam ser isso, deveriam ser entendidos dessa forma. E não como uma coisa autoritária, ditatorial. É porque hoje tu dizer, tu falar, é meio que virou uma coisa meio de direita e esquerda até, sabe? Tipo assim, se tu for um pai rígido... Ao cancelamento. Ao Não, cancelamento. mas é verdade. Não, é verdade. Desculpa, o mundo polarizado de hoje faz com que, tipo assim, tu tem que dar liberdade, tu tem que dar... Eu não sei se isso é muito da educação positiva também, que é uma coisa que veio muito forte na nossa geração como pais, né? Eu acho que a informação hoje foi o que o Thiago falou antes. Eu acho que uma hora é educação positiva, uma hora é outra a moda, outra hora. Então, assim, não tem hoje em dia, eu acho, o que é certo e o que é errado. É tanta informação que a gente tem que a gente não sabe mais como pai ou mãe o que é. Né? Eu acho que A gente se atrapalhou, a gente tá perdida ali no meio. Está atrapalhada. É isso que eu vejo. A gente tá atrapalhada. Tem uma expressão que vem do inglês que eu achei interessante, né? Já que a Natália, né, nossa inglês aqui, chama infoxication. Ah, infoxication. Eu nunca ouvi essa expressão. Então, a gente nunca está sufocado de informação. Então, infoxication eu achei muito interessante porque eu acho Gostei. que a gente não sabe nem avaliar se é verdade ou mentira mais. Vai saber ainda menos agora com a IA, por Isso é exemplo. muito frustrante, é muito frustrante. É muito Isso difícil. me enlouquece, assim. É muito difícil. Então, por isso que acho que particularmente no período... Porque assim, a minha vida de rede social, por exemplo, foi criada a partir da pandemia, né? Eu não tinha nenhuma relação com a rede social e daí comecei ali a ter alguma postagem exatamente no intuito de poder trazer. Por quê? Porque eu percebia que havia um influxo gigantesco de informação, os pais perdidos com as crianças e um monte de informação sem curadoria, assim, sem... Tá, mas o que é certo, o que não é, o que faz mais sentido, o que está baseado em ciência... Então, bom, vou tentar trazer a minha contribuição. E cada vez mais o que eu noto é que é muito difícil sobreviver, e, né, se para mim que sou profissional, que estou ali olhando o conteúdo e consigo ter alguma noção sobre o que é ou não de qualidade ali, já às vezes é difícil, é trabalhoso, imagina uma pessoa que, enfim, não tem nem a condição de fazer essa averiguação. Então, pais e mães acabam ficando absolutamente reféns de um monte de informação que mais atrapalha e gera, seja culpa, seja ansiedade, seja... mas acho que deixa estagnado, né, nos paralisa, porque a gente tá, mas por onde eu vou? Não, é cansaço, é um cansaço. É ali que vem o momento que tu te paralisa de cansaço. Tu diz, meu Deus, minha cabeça vai explodir. E agora? Pra onde? Porque cada um diz uma coisa. Cada um diz uma coisa, né? Um fala que eu preciso acolher, outro fala que eu tenho que dizer para fazer sozinho, outro diz que eu tenho que botar não sei aonde, outro, sim, e isso é... Outro diz que eu não posso dizer não. Isso. E outro diz que tu pode dizer não, mas daí que não pode dizer não, tem que dizer de outra forma, não. Então, isso, não nunca pode vir. Gente, é o tom de voz que tu usa, já te deram uma regra para te usar. E como que não vai dizer não? Só um pouquinho. É que a questão não é o dizer não, porque o limite, a gente falou aqui, o limite é amor, o limite define o que a criança pode ou não pode, por onde ela deve explorar a sua liberdade como pessoa, como ela pode se tornar gente. Agora, o não, o que muitas vezes chega a ser meio engraçado é a palavra não, ela talvez possa sim ser pensada, porque a brincadeira que eu sempre faço no meu... Tem uma aula só sobre não, por exemplo, no curso, que é assim, se eu falar para vocês agora não pensem no elefante, todo mundo vai pensar no elefante. Porque o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente. A gente primeiro tem que ter aquela aquisição de informação para depois, de alguma forma, tentar anular ela. Uma criança não tem a sofisticação para... Porque se a gente diz não sobe no sofá, ela primeiro precisa visualizar ela subindo no sofá para depois pensar que tu está dizendo para ela não fazer isso. Só que até lá... Ela já subiu. Não só subiu, tipo assim... Não tinha pensado, mas não tinha. Boa ideia. Ele me deu a ideia, ele me deu essa ideia. Então, às vezes, quando se diz para não dizer não, é muito mais do ponto de vista estratégico e não da falta de limite. Só que daí, às vezes, se entende de uma maneira fora de contexto. O não dizer não é usar a palavra não de uma maneira inteligente. É o uso estratégico da palavra não.
Se eu puder direcionar a criança para ela pular em outro lugar, é mais fácil dela adquirir essa informação. Então, tipo assim, vamos pular aqui em cima dessa almofada. Acaba sendo mais, pelo menos potencialmente mais efetivo do que dizer não pula em cima do sofá. Vai funcionar sempre, Thiago? Não. Eu tentei ontem e não deu certo, essas todas as técnicas são fajutas. Ok, eu entendo a crítica, mas o meu objetivo não é dizer a fórmula que vai funcionar 100% das vezes, mas é a lógica por trás, o que pode facilitar numa próxima oportunidade. Então, se eu entendo... Tenta. Isso, porque daí pelo menos tu tem vamos dizer, eu acho que sempre essas orientações, esse tipo de informação, eu faço analogia com a bússola. A bússola, ela não te diz onde é que tu tem que ir, ela simplesmente dá um referencial. Para lá é o norte, para lá é o norte. Então, se eu quero, ela não está me dizendo que eu tenho que ir para o norte, ela só está dizendo, para lá para onde é que tu quer ir. É um pouco isso, eu acho que no final das contas é uma forma de eu me ambientar, de eu me orientar em relação ao estado atual das coisas e para onde é que eu entendo que é o mais saudável para os meus filhos, para a minha família poder se direcionar. Então, eu acho que quando a gente consegue olhar as informações como sendo norteadores e não diretrizes, eu acho que essa sensação de esgotamento também pode ser atenuada, porque eu entendo que a gente vai ter diferentes pontos de vista. Eu não concordo com um monte de gente que está nas redes sociais, assim como vão ter outras pessoas que não vão concordar comigo. E eu acho muito difícil para um pai ou uma mãe ficar no meio dessa multiplicidade, porque se espera, né, que exista uma ciência exata, mas a gente não está falando de matemática. Falando de educação, de criar gente. E Criar gente. É muito difícil. tem uma frase que eu volta e meia falo, e acho que já falei para vocês, já falei em rede social, é que para todo problema complexo, sempre vai existir uma resposta rápida, simples e absolutamente errada. Porque se o problema é complexo, não tem como simplificar, as coisas precisam ser compreendidas dentro da sua complexidade. Não vai ser um post de Instagram ou um videozinho no TikTok que vai elucidar a complexidade da vida de uma família, da criação de uma criança. Então a gente precisa olhar, e esse é um cuidado que eu vejo, é que muito dessa sobrecarga materna, às vezes vem dos pitacos, que antes eram mais da sogra, da vizinha, hoje é do mundo inteiro, porque todo mundo potencialmente pode dar pitaco no vídeo que tu posta, ou em alguma coisa que tu fala. Então, ainda mais os perfis, eventualmente, perfis abertos de rede social, é um risco enorme, né? Porque sempre está passível de Todo mundo é teu crítico. Todo mundo. Tu criou uma comunidade potencial de críticos que é do mundo inteiro. Eu uma vez postei um vídeo das gêmeas quando era aberto na pandemia. Deixei aberto o meu Instagram para as pessoas conseguirem ver elas, as amigas da minha mãe queriam ver, não podia visitar, né? E eu fiz um vídeo delas, dos docinhos. Ah, sim. E é um vídeo que eu tô com uma bandeja de docinhos, assim, e elas ficam dizendo, eu quero. E eu falando, não, moço, você não come isso, não é pra você. Tinha vários comentários, assim, mas de pessoas da gente, sim, os nossos amigos. Sim. E daqui a pouco tinha um comentário assim, sua ridícula, pra que mostrar, então, se não vai dar pra criança comer? Eu falei, gente, que essa pessoa? Vamos fechar esse Instagram agora. Bem-vindo ao Instagram. É isso demais. Como assim? Nossa. Isso aqui é uma coisa particular, é família, não era pra ter uma pessoa estranha comentando. No meu vídeo, pensa quem sou eu. E a pessoa foi lá e comentou. Por Deus. Mas isso tudo vai acumulando e isso chega nesse ponto que a gente está. A gente vai ter uma dificuldade, né, de poder barrar esse mundo que está conectado. Mas é um mundo, como a gente falou no início, é um mundo que não está realmente preocupado em transformar essa conexão em parceria. Ela está muito mais conectado à competitividade, julgamento. É muito injusto o cenário que a gente está. E por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse cuidado de falar nesse tema, porque eu acho que muitas mães, ao longo dessas frases que vocês comentaram, vivências que vocês estão dividindo aqui, elas se identificam, né? Acho que vocês passam, e cada uma à sua maneira,
vivenciam, sofrem, sobrevivem e resolvem todos esses pontos, mesmo que muitas vezes de uma maneira muito isolada ou sozinha, né? Sozinha, às vezes, talvez dentro daquela ideia de que a solidão ela não precisa necessariamente ser com ausência de pessoas. Às vezes a gente consegue estar sozinho mesmo num monte de gente. E eu acho que a maternidade é um momento de uma solidão, porque não é fácil ninguém realmente se colocar no lugar daquela A maternidade é muito solitária, principalmente nos primeiros Se a gente meses da fosse, criança. se nós mães conseguíssemos tratar a maternidade com mais honestidade, com mais carinho com nós mesmas, eu acho que tudo seria mais fácil. Todos esses problemas seriam menores, porque a gente ia conseguir levar eles com mais leveza. E hoje é o oposto disso. E além de ter que pensar que se tu tá online, tu tem críticos do mundo inteiro, como tu falou, né? O problema muitas vezes não é exatamente o que a mãe faz ou deixa de fazer, mas sim esse padrão impossível que ela sente que ela precisa alcançar. E isso é inatingível, isso é o pesado, porque daí não basta ter feito, ainda não foi feito da forma como se imaginou que deveria ter sido feito, ou não é porque Ou da forma que as pessoas projetam. esperavam. Da que mãe fosse. perfeita. Então, acho que quando a gente fala sobre essa sensação, esse burnout, essa sobrecarga, eu acho que a primeira parte é reconhecer que ele existe, é identificar quando ele está começando a prejudicar de verdade o dia a dia, as interações, a qualidade das interações, principalmente na qualidade das relações relevantes, significativas para essa mãe. E eu achei importante dizer uma outra coisa. A mãe cansada, ela fica extremamente irritada e ela desconta em quem? Na criança? E no marido. Não, com toda certeza. O marido primeiro ainda, né? Porque E aí o apoio, aí vem aquela base que o Thiago estava falando antes. Aí aquela rede, né, de junta os apoio. dois, né? E juntar os dois, Exatamente. tem que ter essa... Como que tu falou mesmo? Qual foi a palavra que tu usou? Essa parceria, não é? Tu usou um termo, eu também esqueci. O plano. O plano. Um plano parental. Um plano parental. Um plano parental. É impossível colocar um plano parental. Eu vou escrever isso. Que funcione. O plano parental eu também é uma pensei coisa nessa vez. que é o que mais funciona, é o que vai salvar, é o que salva o casamento. O que no final das contas é esse plano parental? É poder, de certa maneira, escolher as batalhas conjuntas, né? É poder colocar um pouco assim, por quais temas nós dois vamos brigar, né? Se existe, não gosto de fazer analogias muito extremadas, mas assim, se a gente for entender que é uma grande guerra enfrentar todas essas adversidades do desenvolvimento infantil, nessas batalhas eu preciso de aliados. E eu preciso saber que a pessoa que está no meu lado da trincheira não vai me enfiar uma faca na hora que eu não estiver olhando. E eu acho que muitos casais fazem isso sem se dar conta. Acabam, vamos dizer, se esfaqueando, e o que acaba impactando a capacidade de avançar dentro dessas trincheiras. E eu acho que o desenvolvimento infantil não deixa de ser isso. A gente avança um pouco, eventualmente a gente tem que dar uma recuada para poder avançar mais, mas sempre em parceria. Se esse processo fica desbalanceado, é muito arriscado eu querer avançar sozinho. Ou vai ter o risco de eu não ter uma sensação de que eu estou tendo alguém que está me cuidando, me apoiando, me dando o suporte. Então, acho que achar esses pontos de apoio, e às vezes são poucos, mas poucos e bons apoios fazem muito mais diferença do que ficar tentando uma concordância generalizada. Um relacionamento, né, um casamento, ele é uma junção de tudo. Como é que tem um autor que fala, né, que casamento e submarino tem esses pontos em comum. Eles foram feitos para afundar, mas brincadeiras à parte, mas assim, o casamento ele tem todo o potencial de afundar, a não ser que a gente cuide dele todos os dias. Então a gente precisa tomar uma decisão de poder fazer um alinhamento para que a estrutura possa flutuar da melhor forma. Conversar, definir, e principalmente para que os dois possam estar com a mesma mentalidade. Espero que o Henrique não escute esse podcast, porque eu realmente não converso. Pois então.
Mas a questão, às vezes, é conversar, às vezes é aceitar a conversa, ou às vezes é poder, pelo menos, definir, mesmo que de forma não falada, quais são os pontos que vocês vão conseguir se apoiar e negociar. Porque a gente vai ter, dentro desse cenário tão isolado da maternidade, momentos onde são só do casal. Só o casal vai poder saber de verdade o que estão passando. Não adianta explicar para amigos, ou para a sogra, ou para o sogro, ou para vizinhos. Tem coisas que só acontecem dentro de casa. E sem ter essa parceria ali, fica muito mais pesado. Então, é um formato que a gente precisa poder contemplar para, pelo menos, com que vocês possam se sentir apoiadas, e acho que daí a gente tem a possibilidade também que tenha um real apoio do outro lado. Porque, como eu disse, por melhores que sejam as ações dos pais, eles sempre vão ficar abaixo em termos, vamos dizer, comparativos de quanto a vida deles foi modificada pela chegada dos filhos. E isso também é importante que seja revisitado pelas mães. Porque às vezes tem uma expectativa de equalização. E essa equalização não vai acontecer. Por melhor que seja a atuação desse pai, maior a dedicação... Difícil para nós, às vezes. Mas tu entende o que eu quero dizer? É difícil. Não tem como ser igual. Isso não significa que que um pai não deve vamos dizer, a presença do pai, a participação, são inúmeros estudos que apontam a relevância da presença, mas a presença não é só, tipo, estar ali na sala. Claro. É poder estar participando da vida dessa criança. Tá pegando o problema junto. Isso é um fator protetor para o desenvolvimento das crianças. Mas, por maior que seja, ela ainda vai ser aquém do que a mãe vai atuar e o quanto a vida dela vai ser modificada. Se a mãe não tiver ok com essa informação, ela vai estar constantemente insatisfeita com a participação. Eu não estou dizendo que vocês não têm todo o direito de estar insatisfeita, porque na maior parte das vezes o homem não está nesse patamar. Mas mesmo que ele esteja, ele vai ficar aquém. Então é uma situação complexa, por isso que eu acho que tem uma expressão antiga que fosse ser cancelado, tá? Mas a frase é antiga, eu só estou trazendo ela aqui, tá? Mas a mãe cuida da criança e o pai cuida da mãe. De certa maneira, é uma forma de poder organizar, não no sentido de que só a mãe cuida da criança, e nem que só... Mas a mãe precisa ser cuidada. O ponto é a segunda parte que eu tenho a trazer. A mãe precisa ser cuidada. Então alguém tem que estar cuidando. E o cuidar, às vezes, é isso. Me dá aqui a criança, eu cuido agora, vai tu tomar um banho. É o olhar o todo. Exato. Porque tem algumas coisas que o pai não substitui a mãe, mesmo que queira. Mesmo que queira. Não adianta. Não tem. Não tem o que fazer. Então, acho que estamos fechando nosso horário aqui. Acho que foi uma experiência para mim, foi muito legal. Acho que estamos, mesmo ainda meio enferrujado, talvez, em alguns pontos, mas acho que deu para a gente se divertir. Achei muito legal. Eu queria pedir aí umas últimas palavras das nossas queridas mães para a gente fazer o fechamento e depois eu me despeço aí do pessoal. Eu acho que vale a pena a gente conversar e refletir e tentar se ajudar, sabe? Como mãe, como mulher, como esposa. Eu acho sempre importante essa conversa e ser gentil com a gente mesmo, sabe? E oferecer ajuda. Porque todo mundo precisa de alguma coisa, nem que seja um copo d'água. Às vezes, quando tá acontecendo alguma coisa, um cenário ruim com algum amigo ou com alguma coisa, eu digo sempre, eu posso fazer alguma coisa por ti, nem que seja te levar um copo d'água. Eu acho que é tão importante a gente ouvir isso de outra pessoa e principalmente para uma mãe. Eu acho super importante tu oferecer ajuda. E aceitar ajuda também, né, Bruna? Eu acho que nós, como mães, também tem o lado de querer, né, dizer que eu consigo fazer sozinha. Então, aceitar essa ajuda quando ela chega até nós e já, digamos assim, abrir o coração para esse tipo de coisa, que apesar de não vir facilmente, hoje no meu caso, como a gente tinha mencionado antes, não faz parte da minha realidade. Então, quando eu vou pro Brasil, por exemplo, que é uma vida muito mais fácil quando eu visito, que eu tenho a ajuda de todos vocês. Então, a gente usar essas
formas de apoio para aliviar um pouco essa nossa vida de mãe. Exato. Então, gente, esse foi o Criando Gente. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, porque no final das contas, criar filhos é, no fundo, ensinar alguém a ser gente. Muito obrigado e até a próxima.